Olá, amigos, e hoje nós vamos fazer uma descrição de um vídeo científico da área de física. E para isso nós vamos observar um vídeo, que vai apresentar um documentário, um pequeno documentário, que vai mostrar várias nuances, da física. E para isso nós vamos descrever conceitos de física que presentes no vídeo, utilizando uma metodologia científica, observando cada parte dele e o que ele pode contribuir com o nosso conhecimento. De maneira que a sua atividade vai ser avaliar os conteúdos de física apresentados no vídeo, ok? Então, nessa posição, observe bem o vídeo, o documentário, a atividade e utilize a sua física para descrevê-lo. Após o vídeo, iremos mostrar como isso deve ser feito de uma maneira geral, ok? Os relâmpagos observados na atmosfera são criados por um gigantesco campo elétrico. Graças ao campo magnético terrestre é que a bússola orienta os navegadores. Os campos elétricos e magnéticos podem ser produzidos artificialmente e empregados para pôr aparelhos e máquinas em funcionamento. Toda corrente elétrica é produzida por um campo elétrico. A corrente elétrica, por sua vez, pode criar campos elétricos que permitem, por exemplo, distribuir o pigmento de impressão sobre o tecido ou sobre as fotocópias. A corrente elétrica pode também criar campos magnéticos que permitem levantar cargas, aferrolhar fechaduras, amplificar sons ou fazer funcionar os motores. As flutuações de um campo magnético podem produzir corrente elétrica. Em muitos casos, os campos magnéticos e elétricos conjugam seus efeitos para produzir imagens eletrônicas e para permitir a observação de corpos infinitamente pequenos. Nestes dois exemplos, os objetos são atraídos por forças que integram um campo invisível. Aqui, um campo magnético atua sobre uma bobina de aço. Um ímã cria em volta de si um campo magnético cuja intensidade diminui com a distância. Neste caso, um campo elétrico atua sobre o pigmento carregado de eletricidade. Uma carga elétrica cria em volta de si um campo elétrico cuja intensidade decresce com a distância. As forças desse campo são de atração quando suas cargas têm sinais opostos, e de repulsão se tem o mesmo sinal. Dentro de um condutor metálico existem cargas elétricas negativas, os elétrons, que descrevem movimentos desordenados. Quando o condutor é submetido à tensão, apresenta cargas negativas de um lado e positivas de outro. O campo elétrico assim criado submete os elétrons a forças elétricas e faz com que eles se movimentem numa mesma direção. Ao mesmo tempo, o deslocamento das cargas elétricas produz um campo magnético cujos efeitos mecânicos podem ser aproveitados. De modo análogo, uma variação do campo magnético acarreta o deslocamento de cargas elétricas e permite a produção de uma corrente elétrica alternada. A física moderna é capaz de produzir as condições adequadas para que, no vácuo e sob a ação de um conjunto de campos elétricos, sejam emitidas partículas eletricamente carregadas numa mesma direção. Aceleradas e concentradas, elas se unem em feixes. Uma vez formados, os feixes podem ser desviados por outros campos elétricos ou magnéticos. É assim que se conseguem os efeitos de varredura, que permitem desenhar imagens eletrônicas, e os efeitos de focalização, que permitem observar objetos infinitamente pequenos. A eletricidade sempre existiu na natureza.
Há mais ou menos um século, o homem conseguiu controlar esse fenômeno e usá-lo em seu benefício. O que acontece nas linhas que conduzem a corrente? O material condutor é formado por uma rede de átomos que se mantém juntos porque têm elétrons compartilhados. Outros elétrons que permanecem livres se movimentam sem parar, desordenadamente. O movimento dos elétrons livres numa mesma direção constitui o que chamamos de corrente elétrica. O ciclista se prepara para liberar energia impulsionando o corpo com uma perna enquanto levanta a outra. O circuito elétrico, ao receber a energia de um gerador, também eleva seu potencial de um lado e o abaixa do outro. É assim que os elétrons carregados se põem em movimento. A diferença de potencial elétrico, a que chamamos tensão ou voltagem, é medida em volts. A energia fornecida pelo gerador vai para um receptor, onde sofre transformação. Um interruptor permite abrir e fechar o circuito à vontade. Gerador e receptor são ligados pelos condutores. Todos os elos da cadeia se movimentam ao mesmo tempo. Os elétrons portadores de carga elétrica também. A corrente elétrica se estabelece simultaneamente em todos os pontos do circuito. Enquanto transmitem energia, os elos da cadeia se deslocam à mesma velocidade antes e depois da catraca. Enquanto recebem energia, os elos da cadeia se deslocam à mesma velocidade antes e depois da coroa. A mesma coisa acontece com os elétrons portadores de carga. A corrente elétrica é a mesma antes e depois da troca de energia. Sua intensidade, ou simplesmente corrente, é medida em amperes. A todo instante utilizamos aparelhos movidos a eletricidade, mas que não estão ligados à rede elétrica. A energia elétrica que esses aparelhos consomem vem de pilhas ou de baterias de acumuladores. A diferença entre as duas é que as baterias são recarregáveis. Além disso, as baterias são mais potentes que as pilhas. Elas são necessárias aos aparelhos equipados com motor ou com uma tela. Elas possibilitam o funcionamento dos motores, garantem o funcionamento ininterrupto de instalações que não podem parar por falta de eletricidade e inauguram a era dos aparelhos elétricos portáteis. Elas levam a energia elétrica até os limites da exploração do universo. No caso da pilha, a corrente elétrica é produzida por um conjunto de reações químicas entre dois polos, ou eletrodos, geralmente feitos de dois metais diferentes e mergulhados num líquido condutor, o eletrólito. O metal de um dos eletrodos se consome progressivamente. Alguns de seus átomos perdem elétrons, transformam-se em íons e ficam flutuando livremente no eletrólito. Esse fenômeno chama-se oxidação. Enquanto isso ocorre, o metal do outro eletrodo sofre um processo inverso. Sua massa vai aumentando progressivamente. Isso porque os íons que estavam livres no eletrólito captam elétrons, reconstituindo os átomos do metal do segundo eletrodo. Esse fenômeno chama-se redução. As duas reações ocorrem ao mesmo tempo.
A associação de ambas permite a produção espontânea e contínua de corrente elétrica, consumindo um dos dois metais e os íons do outro metal, presentes no eletrólito. Quando os dois metais se consumirem, a pilha estará inutilizada. No caso do acumulador, a passagem de uma corrente contínua permite regenerar o metal e os íons consumidos. A reação de oxirredução é, portanto, reversível. Intercalando discos de feltro embebidos em ácido com discos de zinco e de cobre, Alexandre Volta conseguiu obter uma centelha. Estava inventada a pilha. A pesquisa de novas combinações de eletrodos e de novos eletrólitos permitiu aumentar a quantidade de energia armazenada e a vida útil da pilha. Georges Leclanché foi quem primeiro conseguiu obter a pilha salina, precursora da pilha alcalina, mais eficiente, pois emprega um outro tipo de eletrólito. Para fazer um acumulador, Gaston Planté reuniu os elementos das atuais baterias de chumbo. As baterias alcalinas, de componentes completamente diferentes, têm as mais diversas aplicações. A indústria das pilhas e das baterias não para de se desenvolver. Está sempre testando novos materiais e encontrando novas aplicações para seus produtos. Os condensadores são componentes eletrônicos de base, formas e tamanhos muito variados. Duas folhas de alumínio paralelas constituem as armaduras do condensador. Entre as armaduras, existe um material isolante chamado dielétrico. Quanto maior a superfície das armaduras, maior a capacidade do condensador. Para reduzir o tamanho dos condensadores, as armaduras podem ser enroladas. É por isso que muitos condensadores têm forma cilíndrica. Vejamos mais de perto os átomos que constituem as armaduras. Quando o condensador é alimentado com eletricidade, uma das armaduras acumula elétrons, enquanto a outra perde elétrons. O condensador se carrega. Ele armazena eletricidade. Essa energia elétrica, temporariamente estocada, é devolvida com maior ou menor rapidez, dependendo do uso que se faça do condensador. É a descarga do condensador. O ritmo desse pisca-pisca é determinado pela duração da carga e da descarga do condensador. Os circuitos de alimentação dos aparelhos eletrônicos utilizam condensadores de grande capacidade, necessários para produzir tensão de alimentação contínua. Pequenos condensadores servem para proteger circuitos integrados contra a sobretensão. O mesmo princípio se aplica à proteção de muitos motores à explosão. Os condensadores são úteis para filtrar frequências, selecionando, por exemplo, sons graves ou agudos. Nos televisores, como em outros aparelhos receptores, os condensadores desempenham a mesma função de filtragem, só que para frequências muito mais altas. Em 1879, Thomas Edison inventou as primeiras lâmpadas incandescentes. O filamento era feito de carbono e fornecia pouca luz. Atualmente, a lâmpada incandescente ainda é a mais utilizada. Mas encontramos também outros tipos de lâmpadas, que têm melhor rendimento luminoso, como os tubos luminescentes e as lâmpadas fluorescentes, chamadas também
Tubos de neon. O tubo fluorescente é cheio de um gás, o vapor de mercúrio. Sobre o suporte do tubo, há uma bobina e um starter, que vão provocar uma sobretensão gigantesca no interior do tubo. Uma corrente elétrica circula pelo vapor de mercúrio, e o tubo emite ondas ultravioleta praticamente invisíveis. Uma poeira fluorescente depositada sobre a parede interna do tubo transforma as ondas ultravioleta em luz visível. Nas lâmpadas incandescentes, a energia elétrica se converte em calor e em luz. O filamento torçado é feito de tungstênio. Submetido ao efeito Joule, ele vai se aquecendo. No começo, emite raios infravermelhos invisíveis. Mas à medida que a temperatura aumenta, o filamento passa a emitir radiação visível. Em contato com o oxigênio do ar, o filamento se queima. Mas, se estiver protegido por uma ampola de vidro cheia de um gás nobre, pode atingir 3.000 graus Celsius sem queimar. As lâmpadas halógenas são lâmpadas incandescentes com ampola de quartzo cheia de vapor de iodo. A temperatura do filamento é ainda mais alta e a percepção das cores ainda melhor. A lâmpada incandescente é construída em volta de seu filamento. O filamento vai montado sobre um suporte, o encaixe. Coloca-se a ampola de vidro e depois se produz vácuo no interior da ampola, antes de injetar-lhe o gás, que pode ser criptônio ou uma mistura de nitrogênio e argônio. A ampola é fechada. A ligação com o sistema elétrico se fará pelo bocal de baioneta ou de rosca. Sejam de uso industrial ou doméstico, os transformadores se constituem sempre dos mesmos elementos: um circuito magnético de ferro que não passa de um conjunto de chapas muito finas, empilhadas umas sobre as outras, e enrolamentos de fios de cobre que formam, na entrada, o primário e, na saída, o secundário. Seja qual for seu tamanho, todos os transformadores são feitos de acordo com os mesmos princípios, mas existem diferentes técnicas de fabricação. Assim, este grande transformador de potência comporta 3 primários e 3 secundários. É um transformador trifásico. Mesmo assim, se resume a uma série de placas intercaladas com material isolante que forma o circuito magnético. Um banho de óleo garante o resfriamento dos enrolamentos e o isolamento necessário. A corrente alternada que circula no primário cria no ferro um fluxo magnético alternado. No secundário, a energia magnética se reconverte em energia elétrica. Quando o secundário tem menos espiras que o primário, o transformador trabalha abaixando a tensão. A espessura do fio de cobre deve ser maior porque a corrente também é maior. Mas quando o número de espiras é maior, o transformador eleva a tensão. A corrente do secundário é menor
e o fio de cobre pode ser menos espesso. É junto da central elétrica que o transformador encontra sua primeira utilização. Ali ele funciona como elevador da tensão. A tensão precisa ser bem alta para reduzir a corrente nas linhas de transmissão e evitar perdas de energia, sobretudo por superaquecimento durante o transporte da eletricidade. Em etapas sucessivas, os transformadores abaixam essa tensão para fornecer energia aos usuários. Na maior parte dos aparelhos eletrônicos, pequenos transformadores adaptam a tensão da rede elétrica às necessidades dos circuitos do aparelho. O motor elétrico se compõe de duas partes. Uma parte giratória, o rotor, e uma parte fixa, o estator ou carcaça. No estator deste motor de corrente contínua, duas bobinas alimentadas por eletricidade criam, por indução eletromagnética, um campo magnético com dois polos. O campo magnético é fixo. As bobinas representam, respectivamente, o polo norte e o polo sul do campo. O rotor, por sua vez, comporta muitas bobinas independentes umas das outras. Quando a primeira bobina é alimentada, cria-se no rotor um campo magnético perpendicular ao campo do estator. O sul do rotor é atraído pelo norte do estator e vice-versa. Assim, o motor começa a funcionar. Um sistema de escovas em contato com um coletor permite alimentar todas as bobinas, uma após a outra. Dessa forma, o campo magnético criado no rotor fica praticamente perpendicular ao campo do estator. A interação constante desses dois campos mantém a rotação do motor. A energia elétrica se transforma em energia mecânica. O estator deste outro tipo de motor de corrente alternada trifásica, tem 3 bobinas. Cada bobina é alimentada por uma das 3 fases da corrente alternada. Como essas fases são sucessivas e não simultâneas, cria-se no estator um campo magnético giratório. O rotor, constituído de material magnético, funciona como um ímã. Atraído sucessivamente pelos 3 polos, ele entra em rotação. O estator de um motor alimentado por corrente monofásica, como a eletricidade doméstica, por exemplo, nunca poderia, com uma única bobina, criar um campo giratório. Por isso, é necessário acrescentar-lhe uma bobina auxiliar em ângulo de 90 graus com a primeira, alimentada por um condensador. O campo giratório está criado. O motor começa a girar. A energia elétrica armazenada em pilhas ou baterias alimenta os motores de corrente contínua nos aparelhos portáteis e diferentes mecanismos elétricos dos automóveis. Na indústria e nas obras públicas, os motores trifásicos são os mais utilizados. Eles são simples, potentes, resistentes e econômicos. A maior parte dos eletrodomésticos, pelo contrário, funciona com motor monofásico. Além desses 2 tipos, existe ainda uma grande variedade de motores, de todos os tamanhos. E agora você quer fazer uma descrição desse vídeo científico. Ora, existem várias formas de se fazer isso, né? Iremos mostrar uma dessas formas, mas poderá ser uma variante dessa, contanto que tenha as informações que esse nosso modelo contenha. Ok? E no início, a primeira parte,
nós vamos fazer, com esse exemplo, a identificação, a área e o título. Então, inicialmente você tem que identificar-se, né? Colocar o nome do estudante, qual é a sua turma, qual é o seu número de inscrição, etc. E identificar quem está fazendo, quem é o responsável por isso. Depois você vai identificar qual é a área da física, né, que está envolvida. Se é ótica, eletricidade, especificando também a subárea, né? Ótica geométrica, eletrostática, eletrodinâmica, né, ou física moderna. Depois você vai criar um título para o vídeo, você vai identificar ele. Muitas vezes esse vídeo já tem a identificação, né? Você coloca o nome dele. Ou então você cria um nome que descreva as principais atividades realizadas no vídeo. E depois, na segunda parte, né, você vai colocar as informações científicas que você conseguiu coletar com aquele vídeo, né? Aí nós sugerimos que sejam 7 informações relevantes que estão relacionadas a fenômenos físicos, né? Ou de eletricidade, ou de mecânica, ou de física moderna, etc., cada parte da física. Esse número 7 pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, dependendo do que o professor solicitar para você. E lembre-se que é muito importante que as informações, elas podem ser um experimento mostrado, pode ser uma análise feita de um fenômeno físico, uma demonstração, uma narrativa que esteja ligada à área da física. Então, tudo que tiver um relacionamento com a física, no vídeo você vai registrá-lo, pelo menos em 2 linhas de cada item. Okay? E vamos colocar a seguir os conceitos fundamentais da física. Observe que nós fizemos 7 itens, 1, 2, 3, até 7. Depois tem 1A, 2A. Cada um deles é referente a uma daquelas observações sua. Então, você vai enumerar os conceitos, leis, princípios, teorias da física, que estão relacionadas a cada uma das informações que você coletou. Tá? Então, ali ficam registrados a informação física, né? A variação de temperatura, com comprimento do material, etc. E qual a lei da física é correspondente a isso? Qual o princípio da física? Qual a ideia da física está relacionada? Você vai colocar referente a cada um deles. E depois vai fazer uma avaliação, né? Você vai avaliar o conteúdo para o seu programa da disciplina que você está fazendo. Né? Você vai avaliar a relação dos conteúdos vistos durante o vídeo e aqueles que fazem parte da sua disciplina regular. Né? Se você está estudando mecânica, gravitação, eletricidade, etc., você vai fazer uma avaliação e relacioná-los. Ok? Então, vamos à obra. Vamos lá. Aí fica a descrição, no vídeo tem o modelo.